Hoje nós vamos conversar sobre algumas ferramentas importantes e necessárias para que você se torne um ator. Acho que a maioria de vocês sabe, me conhece, eu sou Ana Rosa, atriz, comecei no circo. Fiz teatro, televisão, cinema, rádio, blá blá blá. Mas quando eu comecei, nós tínhamos no circo números de picadeiro, a primeira parte, e tínhamos as peças que eram levadas na segunda parte. Grandes textos, inclusive. E eu comecei desde criança a trabalhar como atriz. Quando eu saí do circo, eu estava com 18 anos, porque eu me casei no circo, tive filho e tal, e aí eu fui fazer teatro de revista. Eu tinha um conhecimento bom, uma prática boa, porque eu dançava, tinha feito acrobacia e já interpretava vários textos. E depois disso eu fui convidada pelo Cassiano Gabus Mendes para fazer a primeira novela da Tupi. Eu já tinha feito televisão ao vivo em Brasília, nós inauguramos a TV Alvorada em 1960. Mas nós apresentávamos uma vez por semana um texto completo, as peças que nós fazíamos no circo, o elenco do circo. Porque a televisão naquele tempo ainda não tinha uma programação, era tudo ainda muito novo, tudo começando, ninguém sabia direito como é que a coisa funcionava. Mas aí eu tive essa experiência na TV Alvorada e depois eu fui convidada pelo Cassiano para estrelar a primeira novela da televisão Tupi. Calhou de a novela ser um sucesso, eu me tornei conhecida da noite para o dia nacionalmente e me saí muito bem, devido à experiência que eu tinha. O Cassiano me convidou para assinar contrato com a Tupi e fazer parte do cast da casa. Eu fiz outras novelas naquele mesmo ano, 3 novelas no ano, naquele tempo as novelas eram curtinhas, duravam 2 meses. E aí apareceu uma personagem, no Amor Tem Cara de Mulher, era o nome da novela, era uma novela argentina. Uma personagem muito complexa, uma mulher um pouco mais velha do que eu, uma mulher sofrida, frustrada, num casamento muito difícil, onde ela era totalmente dependente daquele marido, que era o Valmor Chagas. Era uma personagem muito difícil. Eu achei que eu não estava preparada, eu não saberia exatamente como fazer aquelas cenas. O que eu fiz? Fui procurar um curso. Fiz um curso com Eugênio Kuznets, que foi quem trouxe o método Stanislavski da Rússia para o Brasil, com outros atores. E aquele curso, gente, foi me dando embasamento e eu fiz um trabalho, modéstia à parte, fui aplaudido por todo mundo. Não era personagem central, era uma personagem secundária, mas assim, todo aquele drama daquela mulher, todos aqueles traumas, ficaram assim muito, digamos assim, bem representados. Foi o que aconteceu na época. Isso tudo eu estou dizendo por quê? Acontece às vezes de uma pessoa ser chamada, convidada pelo seu físico para estrelar um comercial ou para fazer uma participação numa novela ou até numa peça de teatro e de repente é aplaudida, faz sucesso e tal. Isso não te torna um ator. Para você continuar, você tem que ter um embasamento bem maior. Tem muita gente, a gente conhece na minha profissão, que de repente surgiu assim, fez um tremendo sucesso e desapareceu. É o que nós chamamos, na nossa profissão, entre colegas, a gente chama dos meteoros, né? Eles aparecem, surgem, fazem um sucesso e não fazem mais nada na vida. Por quê? Porque, na maioria das vezes, acontece isso. Não tinha esse conhecimento, não tinha essa base, não tinha esse treinamento de ator. Então hoje nós vamos trazer exatamente algumas ferramentas para que você se sinta seguro e para que você tenha capacidade de interpretar um texto. E por que isso? Porque eu quero dividir com vocês a minha experiência. Esses mais de 70 anos de profissão em diferentes veículos e é uma coisa que me deu sempre muito prazer, muita satisfação. Foi assim o que me ajudou a construir família, carreira, enfim, a chegar onde eu cheguei hoje do jeito que eu cheguei. Então vamos lá. Para começar, vamos falar sobre algumas das ferramentas necessárias para que você se torne um ator. Em primeiro lugar, um ator é 10% inspiração, gente,
90% transpiração. Ó, trabalho, 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 estudo, aperfeiçoamento. A gente nunca está pronto. Eu hoje, aqui estou às vésperas de completar 78 anos, eu estou aprendendo uma coisa nova, que é isso aqui. É completamente novo para mim, eu também estou estreando, né? Eu já conheço circo, teatro, televisão, dublagem, cinema, show em boate, e sei lá o que mais pode ser, mas isso aqui, falando com vocês, é totalmente novo para mim. E eu tô me jogando também, como me jogava no trapézio e podia cair na rede. Mas vamos lá, vamos trabalhar juntos. Então, vamos dividir hoje em 3 tópicos. Eu vou falar para vocês do que um ator precisa. Em primeiro lugar, sobre o aspecto físico, sobre o aspecto emocional e sobre o aspecto mental. Cada um desses aspectos engloba, assim, muito conhecimento, muito embasamento, muito treinamento. Então vamos lá, vamos começar pelo aspecto físico. Eu sou atriz, eu não sou uma atleta, mas eu já fiz cenas andando a cavalo. No tempo que começaram as novelas, na década de 60, quando eu estreiei em telenovelas, eu fiz uma novela chamada Os Irmãos Corsos, e tinha uma colega que ela estava andando a cavalo, era uma novela de época. As mulheres nunca montavam como os homens montam, de pernas abertas, elas montavam na sela de lado, né? E assim que elas cavalgavam. E essa colega, na cena, ela era raptada por um bando de bandidos, e ele chegava do lado dela, o cavalo ali parelhava com o dela, pegava ela pela cintura e puxava para o cavalo dele e levava ela embora. Essa colega tinha pavor de montar. Naquele tempo, vocês pensam que era igual hoje? Chama um dublê, não tinha nada disso não, gente, era tudo feito muito na raça, muito na improvisação. E daí, quando chegou um dia de que a gente ia fazer essa externa, a pessoa disse que, chegou para o diretor e disse assim, mas eu tenho medo, não sei, ainda mais de lado, eu não vou me sentir segura, eu posso cair, não sei o quê, não sei o quê. Aí começou assim a aparecer uma série de problemas, e ali no momento eu me ofereci, eu fazia uma personagem principal, uma das principais da novela, mas eu falei para o diretor, eu falei assim, olha, eu posso dublá-la. A gente bota a roupa dela, ela usava um chapeuzinho com aquele véu aqui na frente, e a cena evidente, como era uma externa, né? Não era tão próximo, dava para fazer. Então vai lá. Eu sou de circo, né, gente? Eu me jogo muito, sempre fui assim, muito atirada. Então o que aconteceu? Eu botei a roupa dela com aquilo ali e combinei com o ator que ia me pegar. Estou sentada, quando emparelhou o cavalo aqui, ele me pegava pela cintura e eu já, claro, já sabia, botei o pé aqui, né, no estribo e para forçar meu corpo, para não deixar ele só me puxar para ajudar. Ele me puxou e, ao mesmo tempo, eu já me equilibrei do lado, ele me segurando pela cintura, e daí a cena valeu e foi cortada. Eu estou contando isso porque eu não sou uma atleta, eu nunca treinei equitação, mas eu fiz a cena com a minha experiência, com a minha bagagem. Outra vez fazendo, eu acho até que eu já falei num vídeo aqui, numa cena de Silmar Contarsi, que vinha no script, Azurá se atira do penhasco e tal, e eu também não sei nadar, gente. E eu fiz a cena, fizemos numa praia e tal, e eu também me joguei. Mas eu me joguei por quê? Eu não me joguei assim, feito uma doida que podia morrer afogada, não. Eu tinha embasamento para boiar, para chegar onde a água estivesse na cintura, fingir que eu estava me afogando, que não dava mais pé e boiar. Bom, enfim, são experiências inúmeras que no decorrer desse tempo todo eu vou trazendo para vocês interessantes. Então vamos falar sobre o físico, voltando lá no começo. O ator não precisa ser um atleta, mas ele tem que ter um físico que possa servi-lo em determinadas circunstâncias. E hoje em dia são várias, porque naquele tempo as novelas eram muito mais simples. Hoje você faz, sei lá, uma perseguição de helicóptero, você faz um carro, uma perseguição e o carro explode e pessoas voam pelos ares e você faz, sei lá, 1000 coisas que a televisão hoje maravilhosa faz como se fosse cinema, né? Então, assim, se você não tiver um físico que te atenda perfeitamente nessas diferentes circunstâncias, você vai ficar limitado. Para tratar do físico, você precisa do quê? Uma saúde boa.
Então você tem que cuidar de uma boa alimentação, você não tem que ser aquilo que eu falei, não tem que ser atleta, você não tem que fazer musculação, você não tem que ficar fortão, mas você tem que ter um físico harmônico, flexível e uns músculos que te ajudem na hora que você precisa. Lembrei aqui de uma cena também que eu fiz com um colega que a gente descia uma escada. Gravamos a primeira vez, um colega já era, acho que foi uns 15, 20 anos atrás, o colega já era um pouco mais velho do que eu. E nós descemos a escada, vamos refazer porque teve um problema aqui. Nós subimos a escada, gravava a gente descendo a escada. Gente, desculpe, não tá bom, vamos mudar o enquadramento, vamos refazer. Nós subimos e descemos aquela escada pelo menos umas 10 vezes. E eu já estava cansado, o meu colega, que já tinha um pouco mais de idade do que eu, ele já estava ofegante, eu comecei a ficar preocupada com ele. Bom, gravamos a cena, mas se a gente não está com uma respiração boa, se a gente não está com elasticidade suficiente, se a gente não está com uma musculatura rija e bem formada, não consegue fazer mais do que 3 vezes uma cena dessa. Sobe escada, desce escada, sobe, desce escada, acabou o personagem, entendeu? Então vamos lá. Aspecto físico, elasticidade, plasticidade. O que um ator precisa em cena? Saber andar. A televisão hoje, as novelas são muito atuais, é dia a dia. Então eu cheguei aqui, sentei e tal. Mas e quando você faz uma novela de época? Se você assiste filmes e você tem que começar a assistir e prestar atenção nisso, as mulheres não se sentavam de qualquer jeito, nem os homens. Tinha uma postura, coluna ereta, as perninhas assim, pezinho fechadinho. Os homens se sentavam também de uma forma assim. E se você não sabe isso, você vai lá e senta de qualquer jeito. Claro que o diretor está lá, tem toda uma preparação para o ator, mas é importante que você também saiba disso, porque senão você não vai se sentir à vontade, você vai ficar desconfortável fazendo uma coisa que não é costumeira. Então é bom que você saiba disso, que você estude, que você treine. Postura, elasticidade, boa alimentação, claro, para você aguentar, porque às vezes a gente grava 18, 20 horas. Já teve dia de eu gravar assim 30 cenas no estúdio e sair do estúdio e ainda ter uma externa noturna numa praia. E você está cansado, você está extenuado, e você se emocionou, você mexeu com a emoção, teu físico está arreado, e você ainda tem que ter força, tirar do útero, como a gente chama, né, capacidade para ir lá e para fazer mais uma cena e fazer bem. Você não pode jogar fora o teu trabalho. Às vezes uma cena mal feita, o personagem perde a credibilidade. Então, o aspecto físico, importante. Dormir de uma forma razoável, evitar cigarro, que é péssimo para ator, para qualquer pessoa, mas para ator principalmente, porque mexe com o teu pulmão, com a tua capacidade de respirar, com as tuas cordas vocais. Então, o aspecto físico, o físico é um instrumento do ator. Um violinista tem que estar com o seu violino assim totalmente azeitadinho para que ele tenha excelência quando ele vai fazer uma apresentação. O ator tem que estar com o seu instrumento físico perfeito também. Importante ressaltar que eu não estou falando aqui de forma física. Existem personagens para todo tipo físico de ator, né? Não é isso, você não tem que fazer academia para poder ser ator, não é isso que eu estou falando. Estou falando de você ter uma memória corporal eficiente no momento em que você vai interpretar um personagem determinado. Um exemplo, o Corcunda de Notre Dame. O ator que vai fazer um corcunda, ele tem que andar o tempo todo, claro que a corcunda é colocada aqui, ele não tem, mas ele tem que ter uma postura física para convencer de que que aquela corcunda é dele, não foi colocada. Quem vai fazer o personagem que é uma paralítica que de repente levanta da cadeira e sai andando. Como é isso? Como é que se dá os primeiros passos? Lembrar como é que uma criança aprende a andar, ela fica trôpega, ela fica, não tem confiança, meio que vai cair, se segura. Isso tudo faz parte da preparação do ator. Então, a memória corporal não é você se tornar um atleta. São coisas diferentes. Vou citar outro exemplo aqui de um texto muito conhecido, peça, já filme e tal, My Fair Lady. 2 aristocratas fazem uma aposta, um deles diz que consegue transformar uma garota que vende flores na rua, totalmente ignorante e sem nenhum conhecimento teórico, sem estudo, sem nada, que fala mal o português, no caso não é o português, porque ela é americana, né? Inglesa, aliás.
Então, ele diz que consegue transformá-la numa lady. Ele faz essa aposta. Ele traz aquela moça para sua casa e começa a dar aulas práticas de tudo que a gente está falando aqui, como se ela fosse se tornar uma atriz. Ela vai se transformar numa lady. Um dos exercícios, andar bem, porque ela andava toda largada, ela falava blá, 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 blá. O que ele faz? E muito ator faz isso. Muitas aulas, muitos cursos de teatro dão isso como técnica e como exercício para uma técnica de boa postura. Colocar um livro na cabeça e andar, caminhar sem derrubar o livro. O que você tem que fazer? Você tem que ter equilíbrio, porque se você titubear, o livro cai. Você tem que saber caminhar. Gente, aprender a caminhar no palco é aquilo que eu falei, é como se fosse uma criança aprendendo a andar. É diferente do dia a dia. Às vezes a gente entra no palco, nas primeiras vezes, você não sabe onde colocar suas mãos. Eu estou falando aqui com você, os meus gestos fluem naturalmente. Eu falo muito com as mãos também. É coisa dizem que é de italiano, né? Mas o brasileiro também tem muito isso, o espanhol. Mas no palco você, de repente, você diz, agora, eu fico com os braços estendidos, eu coloco a mão aqui, eu pego alguma coisa. Às vezes a gente procura um tipo de muleta, a gente chama de muleta, para você não ficar sem ter o que fazer. Se é uma mulher que está chegando numa casa, ela fica com a bolsa embaixo do braço. Se é uma dona de casa e está lidando na cozinha, ela bota um pano de prato aqui. Se é um intelectual, fica com óculos na mão. Enfim, são muletas que a gente usa e às vezes elas caem muito bem. Mas às vezes você não tem acesso a elas. Então você tem que saber, a tua mente tem que comandar o teu corpo. A gente tem que aprender a ouvir o corpo. Existem alguns livros de Thérèse Bertherat, ótimos, maravilhosos. Eu tenho 3 delas. Acho que é O Corpo Tem Suas Razões, ou O Corpo Fala e tal. Que a gente aprende muito isso, aprender a caminhar, como é que a gente pisa, né? Como é que a gente usa a nossa musculatura e como é que você aprende a sentir quando alguma coisa não vai bem. Você detecta, prestar atenção. Ainda sobre My Fair Lady. No cinema, Audrey Hepburn. No teatro, eu tive o privilégio de assistir com Bibi Ferreira. Vocês imaginem o trabalho que tiveram essas 2 atrizes para fazer, para interpretar. Por quê? Claro que elas já sabiam chegar no final da personagem, né? Postura, entonação, voz, gestual, articulação, tudo isso, falar corretamente, mas desconstruir tudo isso para começar a personagem. Falar errado, falar assim, uma postura toda, né, de qualquer jeito, uma entonação quase chula, digamos assim, que a personagem usava. Então, vocês imaginem esse trabalho, partir da desconstrução, começar daquilo que é uma coisa assim completamente diferente, deve ter sido para Audrey, como deve ter sido para Bibi, para chegar nessa excelência do trabalho. Isso é um trabalho de atriz, trabalho de ator em geral, que a gente realmente tem que tirar o chapéu. Quem não assistiu, eu indico, assista My Fair Lady. E sobre o aspecto físico, vale a pena frisar aqui, por exemplo, os 5 sentidos, que você tem que aprimorá-los, né? A visão, você está em cena, eu, por exemplo, se eu não enxergo direito, o personagem não usa óculos, eu vou fazer o quê? Vou usar uma lente de contato. Mas o olfato, tato, uma cena de abraço, de beijo, paladar, enfim. Agora sobre o segundo aspecto que eu comentei, né? A voz. Como é que eu vou interpretar um texto se eu não tiver uma boa dicção? Eu posso, mas o resultado não vai ser o mesmo de alguém que tenha uma boa dicção. A voz, trabalhar a voz. Tem gente que às vezes pronuncia bem, tem uma boa dicção, projeta bem, mas tem uma voz de taquara rachada. Você às vezes faz um texto na televisão e tem que falar, como eu estou falando aqui, informalmente, né? Uma coisa mais íntima. Mas e quando eu vou fazer esse mesmo texto num teatro de 1.000, 2.000 lugares, que eu já peguei, infelizmente, teatros assim. O espectador que está sentado na última fileira, lá, ou lá em cima, na última frisa, tem que ouvir o que você está falando, tem que entender o que você está falando. Aí, meu amor, se você não tiver uma boa emissão de voz, dançou. Para isso você precisa o quê? Gritar? Não. Se você gritar, você arranha suas cordas vocais. Você tem que saber colocar sua voz.
Como é que é isso? Como é que a gente coloca a voz? Ah, sim. Parte de uma boa respiração, respiração correta. Sabe quem respira muito bem? É você prestar atenção no neném, no recém-nascido dormindo. A respiração dele é aqui, é abdominal. Um animal, um cachorrinho deitado, a respiração é aqui. Você usa o teu pulmão, claro, você tem que encher teu pulmão também, mas você começa pelo teu abdômen. Se você não tiver uma respiração boa, você às vezes não consegue uma frase longa que você não pode fazer uma pausa, como eu estou falando agora com você, falando muitas palavras a seguir sem respirar. Se eu não tiver essa respiração aqui guardada, o meu fôlego vai acabar no meio do caminho. Então, a voz é importante, a emissão, articular bem. Isso também tem exercício, você tem que fazer exercício, eu fiz vários já, né? É bom porque a gente mantém assim um pouquinho menos as rugas. Quando a gente para, começa a cair tudo, mas depois a gente recomeça outra vez. Então, assim, e através da tua voz e do que você está falando é que você vai transmitir a emoção daquele personagem. E quando a gente fica rouca? Acontece? Já aconteceu comigo várias vezes. E daí? Mas sabe que você consegue falar perfeitamente porque a sua voz não sai daqui, das cordas vocais. Você coloca... O teu crânio é uma caixa de som. Você coloca a tua voz ou aqui, anasalada, como eu estou falando agora, você praticamente não está notando o que eu estou falando aqui, mas eu não estou falando com a voz aqui gutural, né, da minha garganta. Eu joguei para cá. E você joga aqui para o alto também. Aí como é que você sabe onde você está colocando sua voz? Fácil. Começa a falar um texto como eu estou fazendo e coloca a tua mão no topo da tua cabeça e faz. Você sente que está vibrando. Você jogou a tua voz para lá. Coloca aqui. Está vibrando. Está vibrando aqui. Então você não está colocando a tua voz aqui. Porque quando a gente faz 2 sessões, 3 sessões, imagina, eu falando muito, de repente a voz fica cansada. E os cantores? Tem que saber colocar a voz para não cansar, não forçar. A gente faz muitos exercícios para aprender a colocar a voz. Vocês já devem ter visto algum filme, sei lá, uma peça, não tem novela, ator fazendo blá 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 blá, enfim, elevar a tua voz. My Fair Lady, ele fez todo esse tipo de exercício com ela, para ela aprender, né? Outra coisa importante é o sotaque. Pronto. Alguém vem lá do Nordeste e quer fazer televisão no Rio de Janeiro. O outro que veio do Rio Grande do Sul. Ele é um ótimo ator, ele interpreta bem, ele tem toda essa bagagem de conhecer o texto, de fundo no personagem, de esmiuçar o subtexto, que tudo isso a gente vai falar pra frente também, tá? Mas ele tem um sotaque que, meu bichinho, e tu não pode falar assim se tu vai fazer uma novela lá. As televisões usam, há muito tempo já eu participei disso, de treinamentos para os atores, para tirar o sotaque, para limpar o sotaque. Mas é uma coisa que não é tão fácil como parece, nem tão rápida. Então, por exemplo, eu sou paulista, mas eu viajei muito pelo Brasil todo, me criei assim, me estabilizei em São Paulo, fiz novela há muito tempo em São Paulo, e depois eu vim para o Rio de Janeiro. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, as pessoas já diziam assim, engraçado, você não tem um sotaque assim marcado de paulista. Porque o paulista, ele fala meio italianado, né? E atrás da porta, e fala um pouco assim. Eu sempre fiz questão, até porque eu já fazia teatro e precisava, de minimizar toda essa tendência do sotaque paulista. Porque eu ia fazer espetáculo em Minas, eu ia fazer espetáculo no Rio de Janeiro, ia fazer espetáculo no Rio Grande do Sul. E a mesma coisa aconteceu quando eu vim para o Rio de Janeiro. É claro que você, ouvindo, você vai pegando. Tem muita coisa que eu falo hoje em dia que eu me dou conta no palco, que eu arrasto de leve um sotaquezinho do carioca, mas de leve. Mas você tem que ter a capacidade de limpar, porque quando você faz um texto de época, você vai fazer um Lorca, como aconteceu comigo, você não pode falar com sotaque carioca, né? Um dos poemas do Lorca, né? Nós dois sóis nos jardins de Alhambra. Nós dois sóis nos jardins... 2 sóis? Como assim? O carioca entende perfeitamente, mas o paulista vai entender, ele vai pensar que tem 2 sóis aparecendo. Nós dois sós. E o carioca tem muito disso, né? Sóis, 12.
Cada estado tem as suas características. Não estou aqui criticando, eu estou mostrando para vocês a importância da gente, quando vai para o palco, limpar esse sotaque. Outra coisa talvez importante de ser lembrada e falada é quando a gente tem que se dublar. Então você faz uma filmagem num determinado local, uma externa, a cena corre bem e tal, aí o diretor, o montador vão lá e deu um probleminha no som. É um problemão, gente. Ele não pode voltar naquela localidade, levar todo mundo, equipamento e refilmar. O que acontece? Vamos dublar. O ator tem que se dublar. Então você tem que ter a capacidade de, a memória emotiva, a memória corporal e a vocal, lembrar como é que você estava naquele momento, naquela cena, porque você vai dublar só um pedacinho, né? Para transmitir que aquilo fique natural, que não pareça que seja uma dublagem. E quando você vai dublar um ator estrangeiro? Eu já fiz isso, é um exercício ótimo. Por quê? Porque o americano, ele fala muito mais rápido do que o do que o nosso idioma, né? Então você pega aquele, eles fazem link por link, né? Você pega aquele link e você tem que encaixar em português aquilo que você está ouvindo ali no idioma dele, né? No inglês. Então é um exercício também maravilhoso para ator. Agora nós vamos abordar o aspecto mental. Tem muita coisa a mais. Para que você precisa da tua mente? Para tudo. Você pensa. Um mestre yogi já falou que a nossa mente é um macaco louco. A gente nunca para de produzir pensamentos. Então, para o ator isso é importantíssimo, mas você precisa focar. Você precisa pensar em quê? Naquele texto que você tem que decorar. Você precisa pensar no quê? Quem é aquela personagem? Quem é aquela pessoa que você vai dar vida a ela? Vai dar voz a ela. O aspecto mental, você tem que usar muito bem a sua memória. E sabe de uma coisa? Muita gente não sabe. Memória é treino. Tem gente que diz assim, não sou capaz de guardar o telefone, mas eu não me lembro da fisionomia das pessoas. Vou contar uma coisa para vocês, eu também não. Eu tenho dificuldade, porque a gente também conhece muita gente, de repente eu vejo alguém, passa 2, 3 anos, a pessoa, lembra de mim, encontrei com você. Não vou lembrar olhando assim. Número de telefone, eu nunca me preocupei em guardar, porque hoje você tem celular, mas antigamente a gente tinha agenda. E eu perguntei isso uma vez para uma psicóloga, com quem eu fazia um treinamento, por que o texto eu guardo, e nomes de pessoas, fisionomias, e ela me deu uma explicação lógica. Porque você direciona para que você precisa a sua memória? Para o seu trabalho, para decorar texto. Decorar um telefone não é importante, você tem como chegar a ele. Agora, o texto não, se você esquecer um texto, se você está na televisão ou no cinema, tem o Kill hoje, que antigamente também não era assim, igual é hoje, viu gente? Não era essa facilidade não. Depois eu conto essa história de antigamente, quando a gente parava um texto. Mas, e se você está no teatro e te falha o texto, te falta, como é que você faz? E você também tem que ter aqui a tua memória, a tua mente que comanda isso. Presença de espírito. Falhou o texto, o que eu faço? Morro vestida, que é o termo que a gente usa, né? O cara ficou em cena, não sabe o que fazer, morreu vestido. Não, você tem que saber como contornar aquela situação. Isso tudo é treinamento da memória. Então, ler, exercitar, arte de decorar, existem inúmeras técnicas para você decorar. Também vou falar das que eu uso, as minhas particulares. Mas inúmeras técnicas, uma delas, e que funciona muito, é você gravar. Por exemplo, eu tinha muitas cenas, aí tem família, tem que pagar a conta, tem que não sei o que, tem que ir para o estúdio e já tem que estar com as cenas memorizadas. No Rio, eu ia dirigindo 1 hora pela linha amarela até chegar no Projac. O que eu fazia? Levava o meu texto gravado, estou dirigindo e o texto está correndo lá, além do tempo que eu tinha em casa para ouvir. Eu memorizava também numa novela que eu fiz, Despedida de Solteiro, que eu fazia uma mulher que queria, ela era, coitada, ela era bastante ignorante, mas ela queria ser bacana. Então ela usava muitos adjetivos, às vezes nem tinha nada a ver um com o outro. Eu e a minha colega Rita Guedes
chegávamos, combinamos, nós duas, nós tínhamos muitas cenas juntas, ela era minha filha, então nós combinávamos de chegar no estúdio 1 hora antes da hora marcada para caracterização e tal, para gravação, a gente chegava 1 hora antes para ficar batendo o nosso texto, para quando chegar, como a gente tinha muito texto e muitas cenas, toda hora você ficar parando, desculpe, diretor, esqueci, dá um kill, isso também é muito desagradável, né? O bom profissional sabe que o diretor também chega 1 hora que ele, o cara tem que estudar, tem que chegar, o ator tem que saber o texto, né? É básico isso, em televisão principalmente, estudar, ter o texto decorado na ponta da língua. E para isso você necessita do quê? Da tua memória. Exercício. Se você diz assim, não tenho, comece a exercitar. Leia, leia, leia. Memorize uma frase. Aí comece a dizer aquela frase. Exercício de dicção, por exemplo, você já pode usar a memória e fazer exercício. O rei de Roma rumo a Madrid. E vários outros que a gente usa também, né? O peito do pé do Pedro é preto, que são exercícios para a dicção, e você começa a usar também a tua memória. Enfim, a memória tem que ser treinada. E vou dizer uma coisa para você, quanto mais você usa, melhor ela fica. Eureka! Então a memória, você estuda um personagem, você começa a decorar as falas do personagem, e aí em cena acontece de repente, gente, já me aconteceu isso, fazendo um espetáculo 4 anos seguidos, dá um branco. Tinha 6 atores, um falou, outro falou, outro falou, outro falou, chegou a minha hora de falar. E totalmente branco aqui, a mente não funcionou. Mas eu não me apavorei, olha que coisa engraçada. Eu conservei a calma, o sangue frio. O ator antes de mim falou, quando chegou a minha vez, sabe o que aconteceu? Eu soltei o texto mecanicamente. A memória corporal, olha que coisa incrível. Eu nem sabia que isso acontecia, aconteceu comigo. Eu não me apavorei, não deixei que a minha mente interferisse naquele momento, porque se eu me apavorasse, o nervosismo, a gente sabe que com o nervosismo as emoções ficam embaralhadas. Eu consegui manter a calma e mesmo que o texto não tenha passado por aqui, ele veio por aqui e saiu. Vocês acreditam nisso? Uma das minhas experiências. E outra coisa que a gente também costuma dizer muito em teatro. Ator no palco não pensa. Mas como não pensa? Ele tem que se movimentar, ele tem que contracenar com o outro, ele tem que soltar o texto? Claro, tudo isso foi exercitado e já está mecanicamente colocado em você, no teu cérebro, no teu físico. Já veio lá de fora. Na coxia que a gente chama é antes de entrar no palco. Antes de entrar no palco, você já está com tudo aquilo. Claro, você ensaiou uma peça para ser encenada, a gente ensaia 2 meses, 3 meses. Então você tá. Mas acontece às vezes um lapso em cena, né? Agora, em cena, se você parar e pensar, como é que eu vou fazer para pegar aquilo ali? Perdeu, morreu em cena, morreu vestido, literalmente. É igual um acróbata. Eu, por exemplo, que fiz número circense, trapézio, quando você se atira para as mãos do outro, se ele deu tempo lá, listou. Se você pensar, será que eu vou conseguir dar o salto mortal? Será que eu vou alcançar a mão dele? Você perdeu o tempo. Ele falou, você tem que se atirar. Às vezes você cai na rede, mas na maioria das vezes dá certo. Não pensa, você tem que agir. E a tua mente te leva a isso, de repente, ela te prega peças. O ator não está livre desses riscos. Porque, mais uma vez, treinamento, treinamento, treinamento. Para que você tenha um controle sobre o teu estado mental, aquilo que eu falei, que a gente está sempre produzindo pensamentos, a gente não para de pensar. Eu estou na minha casa sozinha, estou cozinhando, estou lavando, estou arrumando, não sei o que, a cabeça está lá, está lá, está lá. O que a gente tem que fazer, gente? É como um armário, você tem que limpar as tuas gavetas e as tuas prateleiras. Você tem que selecionar os teus pensamentos. Se eu começo a pensar no que está acontecendo agora no mundo, o que eu vi na televisão, as notícias que eu vejo, eu começo a entrar naquele estado mental que aquilo me transmitiu. Negatividade, não tem jeito, o mundo está indo de cada vez de mal a pior e as pessoas são assim mesmo e tal. Esse estado negativo interfere no meu emocional, claro. Eu não consigo separar. Eu estou aqui falando de tópicos separadamente, mas nós somos um todo. Então a gente tem que cuidar do que a gente pensa. Eu estou pensando uma coisa negativa, opa, peraí, vou já
transformar isso, vou mudar. Então, ou pegue um livro de autoajuda, pegue uma mensagem de um mestre budista, espírita, católico, seja o que for, leia uma mensagem boa sobre alegria, sobre bem-estar. Controle a sua mente, controle os seus pensamentos, conheça que tipo de pensamento você está produzindo e por quê. Às vezes, você está conversando com uma pessoa inadvertidamente aquela pessoa puxa o assunto para um determinado campo, que é o que eu te falei, é um campo negativo. Você tem que reverter isso, não deixar que aquilo interfira no teu mental. Por quê? Porque às vezes eu estou no camarim com alguém me preparando para entrar em cena e alguém fala, você viu na televisão aquilo? Poxa, te põe para baixo. Como é que você vai entrar no palco para transmitir uma personagem alegre, translocada e não sei o que, se o teu emocional já sofreu um baquezinho ali? Então, cuide. Isso ainda falando sobre a mente, hein, gente? Cuide dos teus pensamentos, tá bom? Pensamento negativo, fora. A não ser que você vá fazer uma personagem taciturna, uma personagem maldosa, manipuladora. Aí você tem que necessariamente entrar nessa energia mental. Mas isso ainda é trabalho também de ator. Um bom exemplo sobre isso, gente, e eu também tenho, felizmente, uma vasta experiência, quando a gente faz um vilão. Uma novela dura 7, 9 meses às vezes. E todos os dias você tem que entrar em contato com essa energia. Se o ator não tiver um bom condicionamento físico, mental e emocional, com o tempo ele vai trazendo, estudando em casa, né? Porque o ator não está só ali no momento que ele está gravando, ele tem esse trabalho de casa para fazer, que é decorar o texto. Então ele está o tempo todo envolvido por essa atmosfera negativa. Tem atores que chegam a um ponto em que eles começam a ficar em casa, na relação com os familiares e tal, com essa negatividade do personagem, esse peso do personagem. É importante o quê? Você saiu depois de um dia de trabalho, de televisão e tal, limpar tudo, aprender a jogar fora, tirar essa energia negativa, mandar para o fundo do poço, respirar, aurir, encher o abdômen, teu pulmão, todo o teu corpo de boas energias para você voltar para a tua sintonia. Quer dizer, deixou o personagem lá. No dia seguinte, em casa, você estuda, decora, mas aí é só passa por aqui, não passa por aqui. Quando você vai gravar, tem que passar por aqui, que é o emocional. Aí não tem como. Terminou ali, gente, limpa, não carrega para casa, tá? E depois de um bom tempo eu aprendi a fazer isso. E até não só personagem, problemas no decorrer de um dia inteiro de televisão, problemas que você tem, às vezes, com um colega, com um diretor, seja lá quem for, ou com um tipo de trabalho, acertar um contrato, não levar para casa. Não leve para casa. Aprenda a preservar você, a tua personalidade. Para quê? Para que você possa usá-la em favor de outra personalidade que você vai interpretar. Agora, para fechar, o terceiro aspecto que eu falei. Nós falamos do físico, do mental e agora vamos para o emocional. Como eu falei ali atrás, eles se interligam, nós somos um todo. O teu emocional. Ai, meu Deus, como é que eu faço? Eu tenho que fazer uma cena dramática. Tenho que mexer com as minhas emoções. Onde é que eu vou buscar se eu tenho que me desesperar? Já fiz cenas assim, por exemplo, um dono do mundo no meio da rua, tendo um ataque porque meu filho foi preso e chegar ao desespero. Onde é que eu vou buscar isso? Como é que eu vou construir isso? Estudando. Você tem que aprender como é que você faz, como é que você lida, como é que você disseca uma personagem em determinadas cenas. E para isso você tem que estar com o teu emocional bem equilibrado. Por exemplo, no momento em que você lida com você está contracenando com alguém e aquele alguém passou um trauma muito grande, perdeu uma pessoa muito querida. Ela está sofrendo muito por aquilo e ela está te contando. E a tua emoção, por causa da tua experiência pessoal, aflora também, porque eu, no caso, já passei por isso. Como é que eu controlo essa emoção?
Ela é que tem que sentir. Eu tenho que só transmitir a emoção de quem está ouvindo. Ela está transmitindo a emoção de quem viveu. Eu estou ouvindo. Eu não posso deixar que a minha emoção seja maior do que a minha personagem pede. Mas eu tenho esse conhecimento dessa emoção. Mas ali não é o momento para eu deixar ela vir à tona. Como é que a gente lida com o emocional, gente? Autoconhecimento. Todos nós temos traumas, a maioria deles a gente adquire na nossa infância. Vem de pai, de mãe, também já fiz muitos cursos estudando sobre isso. Traumas, medos, angústias. Tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de água, enfim, 1000 razões, né, para você ter traumas. Aí você vai fazer uma personagem que está lá no alto de uma torre, por exemplo, e olhando para baixo e vendo aquele abismo na tua frente. Como é que você faz se você de repente começa a suar frio e ficar gelado e a gente sabe que a emoção embarga a voz, o teu físico se contrai, e daí como é que você faz? Autoconhecimento, estudo, disciplina, não tem outro jeito. Mais uma vez, ferramenta para o ator. Por quê? Do que o ator se serve para estar em cena, para transmitir as emoções daquele personagem? Do seu físico, do seu emocional, do seu mental e do seu físico. Então a emoção é muito importante para você aprender a controlar numa determinada cena. E outra coisa, você às vezes numa novela, às vezes não, geralmente você grava 30, 40 cenas. E você tem, não se grava mais numa sequência. Antigamente era assim, as primeiras novelas. Hoje não, hoje você grava por cenário. Então eu tenho uma cena de um capítulo onde eu estou alegre, tenho uma cena do capítulo onde eu estou brigando, tenho uma cena do capítulo onde eu estou matando, a outra cena do capítulo onde eu estou flanando. Uma em seguida da outra. É o tempo, você terminou de gravar uma cena, vai pro camarim, troca de roupa, arruma o penteado, a continuista diz, não, lá era assim, não sei o quê, estava com um brinco, estava com não sei o quê, vai pro estúdio e grava. E o teu emocional? Você tem que ter essa memória de como é que você estava a semana passada, quando você gravou o começo daquela cena na porta da tua rua, brigando aos berros, e agora você entrou na tua sala descontrolada. A cena anterior não tinha nada disso. Você guarda esse estado emocional na tua memória. O diretor fala, continuista, aqui você estava assim, assim. Mas aqui você estava, para o ator, não é suficiente. Ele tem que ter isso dentro dele, tá? Introjetado. Eu entrei aos berros, desesperada. A minha respiração estava ofegante. Eu não posso entrar aqui e começar a falar como eu estou falando com vocês, com fôlego normal. Eu tenho que estar... Então, este é o nosso emocional junto com o mental e junto com o físico. Gente, nós somos um todo maravilhoso. Nós somos um instrumento aí que... Nós fomos projetados por uma mente brilhante. A gente tem que conhecer para poder usá-lo à perfeição. Eu me lembrei agora que muita gente pergunta assim, como é que vocês fazem para chorar? Cheira uma cebola? Morde a língua? Coisas mais estapafúrdias que passam pela cabeça das pessoas que são leigas, não entendem, né, da arte de interpretar. Então, uma cena de emoção, por exemplo. Você tem que vir com aquilo tudo preparado. Você usa a tua memória emotiva. E o Stanislavski fala muito sobre isso. Se eu tenho que fazer uma cena onde eu perdi um braço numa batalha. Eu felizmente, nunca passei por uma experiência assim. Mas eu tenho que transmitir aquilo com verdade. Estou falando aqui de um ator, de um homem no caso, né? Ele chega mutilado. Ele nunca passou por isso. Ele vai buscar uma experiência de alguém que passou. Ele vai ouvir, vai ler, vai conversar, se tiver alguém assim, para sentir toda a emoção que aquela pessoa sentiu naquele momento. Ele estuda isso e ele aprende a introjetar como se fosse dele essa emoção. Não é muito fácil da gente entender falando assim, mas exercitando a gente entende. A emoção de alguém que... A maioria das vezes que a gente chora, né? Ter perdido um ente querido. Muita gente já passou por isso, mas tem gente que ainda não passou. Não sabe como é. Ih, meu Deus, eu tenho que chorar, mas eu nunca perdi uma pessoa querida, eu não sei como é que é. Converse com alguém que passou, peça para essa pessoa
te relatar como foi, o que ela sentiu, como é que ela passou, como é que ela vivenciou aquele momento. Eu falei, por exemplo, de momento em que eu estive fazendo uma cena com alguém, que a emoção era dela e não era minha, eu me emocionei, não tinha nada a ver. Eu fiz uma novela, uma das que eu fiz, O Dono do Mundo, e a personagem tinha uma época que ela sofria muito. Ela era perseguida, ela era acusada de um roubo que ela não cometeu, ela era inocente e tal, ela era uma mulher de boa índole, mas ela vai para o tribunal. E na época quem dirigiu essa cena foi Maurinho Mendonça, maravilhoso. E o Maurinho me colocou sentada assim, e ele botou a câmera num carrinho, e muitas pessoas falavam, e a câmera vinha chegando em mim. Ele falou, Ana, eu vou partir de um plano geral, vou indo devagarinho, devagarinho, até chegar num close. E eu me fiz aquilo. Ele falou, você está emocionada, tá? Se chorar é ótimo, se não chorar. Porque outra coisa importante, a emoção você não passa só com lágrima. Aí que eu falei do autoconhecimento, do físico. Você já reparou que a emoção te embarga a voz? A emoção te faz tremer aqui, faz tremer aqui. Às vezes é mais importante quando eu estou assistindo um ator na televisão fazendo uma cena, ele necessariamente não derrama lágrima, mas ele está tremendo aqui, então ele está emocionado. E o Maurinho disse assim, a emoção, se chorar é ótimo. Eu fiz um exercício interior, gente, e eu consegui naquele momento uma coisa que me deixou muito feliz. Foi um momento assim que eu computo como uma excelência da minha arte de interpretar. Eu consegui me concentrar, que a câmera veio vindo, eu estava emocionada, para ter o controle exato da lágrima começar a cair quando a câmera chegasse do close. Claro que o Maurinho ficou feliz de eu ter conseguido isso, e eu fiquei muito mais feliz comigo de ter conseguido isso. Quer dizer, eu não derramei a lágrima antes nem depois, eu controlei a minha emoção. Como? Isso tudo que eu falei antes, gente. Embasamento, conhecimento, estudo, entrar na psique da personagem. Chega um momento em novela que você está fazendo aquilo todo dia, e isso fica até mais fácil de você entrar na personagem. Como diz assim, você chegou no estúdio, chegou na televisão, lá na emissora, se vestiu, botou a roupa e tal, a personagem já começa a entrar em você, né? Quando você vai para o estúdio, já praticamente você já vestiu a personagem, a gente costuma dizer, desceu. E no palco a mesma coisa, né? Mas você tem que deixar esse canal aberto para essa personagem entrar. Porque se você está distraído, se você veio pensando nas contas que você tem que pagar, se você brigou em casa com o filho ou com o marido, não sei o que, e vai para o estúdio e entra lá, é difícil isso vir assim, a coisa não desce, né? Então você tem que estar preparado anteriormente, da mesma forma que eu falei quando você entra no palco. Isso tudo que eu passei aqui para você, gente, eu levei anos para aprender. Então eu dou um conselho, se você está interessado, se você gosta, se você quer, reveja, ouça, pense sobre, se tiver dúvidas, escreva para depois você tirar essas dúvidas. Exercite, por que não? Tudo isso que eu falei. Respiração, pensamento, relaxamento. Tudo isso você pode fazer em casa. Alongamento, decorar um texto. Veja, reveja, pegue cada pedacinho, cada tópico e use.